Olá, alunos do curso de Cálculo 1 do professor Walter e do professor Jackson, aqui da UFERSA. Eu vou mostrar para vocês nessa videoaula como podemos construir aquela planilha de cálculo para cálculo de limites envolvendo quocientes de polinômios. Então, nós vamos abrir aqui uma planilha do Excel, certo? E eu vou usar a coluna A para ser o domínio. Então, eu vou colocar aqui x do domínio. E a coluna B vai ficar sendo a imagem da função. Da primeira função f. No nosso caso, a função f vai ser um polinômio, né? E nós vamos escolher um domínio aqui, a priori. Vou colocar um domínio aqui arbitrário, certo? Começando de menos 6. Aí depois vamos andar um pouquinho. Menos 5,5. Então, vai ser de meio em meio. Então, eu vou pegar aqui essa escala, né, que eu iniciei, certo? E vou arrastar até a linha 28, por exemplo. Então, veja bem, ó, quando eu arrastei, né, eu marquei os dois primeiros, certo? Selecionei os dois primeiros e arrastei, ele formou aqui uma progressão aritmética, tá vendo? Que é uma escala do domínio, né? Uma escala do domínio. Então, vamos centralizar essa coluna para ela ficar melhor visibilidade. Então, está aqui. Esse é o domínio. A imagem vai ser uma função de um polinômio. Um polinômio ele vai ter um grau, né? Então, por exemplo, eu vou fazer para polinômios genéricos de grau 3, como fiz lá na aula. Então, eu vou colocar aqui os coeficientes. Aí eu dou uma clicadinha aqui para ele se ajustar. Então, os coeficientes, eu vou colocar na ordem aqui alfabética, sendo que A é o coeficiente de maior grau, B, no caso aqui maior grau, nós estamos pensando em grau 3, então aqui é terceiro grau, né? Aqui é o coeficiente do segundo grau, aqui é o coeficiente de primeiro grau, e aqui é a constante, né? É a constante. Então, esses aqui vão ser os coeficientes da função f. Vou centralizar para ficar melhor para a gente ver. Então, arbitrariamente, se eu estiver pensando na função 2x ao cubo, então eu vou colocar o 2 aqui, menos 4x quadrado, então eu coloco aqui o menos 4 aqui, certo? Mais 3x, eu coloco 3 aqui, mais 7, boto 7 aqui, né? Os coeficientes do polinômio de terceiro grau, estão aqui. Então, eu volto aqui para a coluna B e vou construir esse polinômio. Então, eu coloco a fórmula, certo? Inserir a fórmula, eu coloco igual a o coeficiente de terceiro grau é esse. Eu uso o mesmo coeficiente para a função em todos os pontos, tá certo? Então, eu fixo esse valor. Fixo ele aplicando F4. Vezes o valor de x, que é o elemento do domínio aqui, elevado à terceira, mais o coeficiente de termo de segundo grau, eu também fixo, F4, vezes o A2, né, que é o A2, que é o elemento do domínio, elevado ao quadrado, mais
o coeficiente de termo de primeiro grau fixado também, F4, vezes o A2, que é o elemento do domínio, mais o elemento constante, certo? Do polinômio. Fixo ele aqui, F4. Então, deu esse número aqui. Então, aqui, ó, eu visualizo a expressão. Não sei se dá para visualizar aí. Vou fixar aqui para ver se a gente consegue ampliar um pouco para a gente ver aqui. Oi, aqui, né? Recebi. Ele não dá o nome, não. Agora vai melhorar. Olha a expressão aqui. Eu vou tirar aqui para vocês verem a expressão bem direitinho. Olha a expressão aqui. F2 fixado, né? A2 elevado à terceira, mais G2, A2 elevado ao quadrado, mais H2 vezes A2, mais a constante lá, que é do I2. Então, essa fórmula, eu preciso de colocar igual aqui, né, como eu tinha colocado já, e aí ela deu 587. Aí, quando eu arrasto aqui essa célula, ela vai calcular para todos os elementos até a linha 28. Pronto. Então, aqui, nós fizemos o gráfico de uma função de... Nós temos a representação de uma função de terceiro grau. Vou selecionar tudo e vou inserir a fórmula, seria o gráfico de dispersão. Deixa eu me reduzir aqui. Ali. Tenho que reduzir no zoom aqui, né? Opa. Reduziu muito. Eu vou ampliar aqui. Ó, ficou aqui a função, o gráfico da função está aqui. Eu posso pedir o Excel para me expressar a representação aqui algébrica dessa função. Então, eu clico do lado direito aqui do mouse e mando inserir a linha de tendência. É um polinômio. Opa. Deixa eu voltar aqui. Selecionar a linha de tendência. Polinômio de grau 3, certo? Grau 3. Aí eu peço aqui a equação, ó. Pedi aqui a equação, pronto. Veja que a equação que o Excel dá, ó, 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais 3x mais 7, é justamente a equação referente aos coeficientes que eu tinha interesse em fazer aqui, ó. Vou centralizar. É justamente o que eu tinha interesse em fazer. Deixa eu ampliar um pouquinho.
Então, veja que a equação que o Excel dá é, de fato, a equação que eu queria construir. Agora, veja bem, já que eu construí essa equação, se eu alterar os valores aqui, ó, veja bem, se eu quiser uma função de segundo grau, né? Opa, deixa eu tirar aqui. Se eu quiser uma função de segundo grau, só colocar zero aqui, certo? E aí ela vira agora uma parábola, né? E se eu quiser uma reta, eu coloco zero aqui também. Certo? Claro que na hora que eu altero o tipo de função aqui, eu tenho que pedir o ajuste do grau correto, né? Eu estou com a função de primeiro grau, eu tenho que pedir aqui, ó, o grau 1, né? No caso, grau 1 é linear, certo? E aí ele vai gerar, ó, 3x mais 7, correto, né? Então, aqui, a gente pode representar o gráfico de qualquer função que seja reta, qualquer função de segundo grau ou de terceiro grau. Eu vou construir uma outra igualzinha para ser o denominador, esse aqui vai ser o numerador, certo? Então eu vou colocar aqui o coeficiente aqui do numerador, certo? Do numerador. E eu vou colocar daqui, agora o denominador, a outra função. Eu ajusto aqui para ficar bonitinho. E novamente vou colocar os coeficientes de uma função de terceiro grau. Digamos 2, menos 5, 3, 15, uma função aqui. E eu vou fazer uma coisa similar à que eu fiz, mas eu tenho que usar o mesmo domínio, porque senão eu vou, se eu usar um outro domínio, aí não fica dando para representar um quociente. Então eu vou colocar aqui do lado direito aqui. Então aqui vai ficar sendo o x, que é seu domínio, né? E aqui vai ficar sendo a imagem, no nosso caso, o denominador eu vou chamar de g. Então, como tem que ser o mesmo domínio, aqui eu faço assim, igual ao A2, certo? Olha lá. Veja aqui, ó, igual ao A2. Aí eu dou Enter. Deixa eu retirar esse daqui da frente. E todos os demais aqui vão ser cópias similares, né? Lá do domínio A. Só eu arrastar até o 28, né? Então, todos os elementos... Veja bem, se eu alterar algum elemento aqui, ó, na coluna A, ele vai se alterar lá, correto? Por exemplo, aqui... se em vez do 5 aqui eu colocar 9, ó, lá apareceu o mesmo 9, certo? Então, os valores que estiverem aqui na coluna A vão ser os mesmos que estão lá, porque eu mandei simplesmente, ó, copiar. Deixa eu reduzir aqui para a gente poder operar melhor. Oi, deixa eu... Pronto. Agora vamos para cá. Ok? Então, veja bem. Então, agora vamos colocar aqui a imagem da função. O domínio é o mesmo, coloquei a imagem da função. Igual a... Esse coeficiente aqui
ele vai ser fixo, então eu coloco F4. Ele ficou fixo. Vezes o valor do domínio, que é o x, né? Elevado à terceira, mais esse valor aqui, fixo, F4, vezes o valor do domínio elevado ao quadrado, mais esse coeficiente fixo, vezes o domínio, né, o x, aí é de primeiro grau, mais a constante, F4, termo independente. Deu 600, menos 615. Aí agora, essa fórmula precisa arrastar ela até a linha 28 aqui, pronto. Então agora eu tenho aqui a representação da imagem da função de terceiro grau, que tem esses coeficientes. Deixa eu centralizar aqui para ficar mais bonitinho. Deixa eu colocar aquele amarelo para ficar distinto do outro. Pronto. Então agora eu vou fazer o gráfico desse daqui. Vou repetir a mesma coisa que eu tinha feito com a F, né? Agora com a F. Então eu vou inserir o gráfico de dispersão, deu aqui essa função. Eu coloco agora aqui, ó, adicionar a linha de tendência, é um polinômio de grau 3. Eu peço para exibir a equação e está aí. Então, como vocês veem, os coeficientes que estão aqui, certo? Que o Excel calculou, é exatamente aqueles que a gente tinha atribuído. Muito bem. Então, eu vou puxar um pouquinho para cá. Ok. Agora que nós já temos a F e a G, né? A gente pode construir o quociente. O quociente é bem fácil, né? Porque já tem as duas expressões, falta só dividir uma pela outra. Aí, o domínio vai ser o mesmo. Vou colocar igualzinho. O domínio vai ser o mesmo. Agora, a função aqui vai ficar f dividido por g, né? F dividido por g. Deixa eu centralizar essas células. Bom, como o domínio é o mesmo, é só eu arrastar. Né? Esse cara aqui tem que ser igual ao que está aqui, né? Então é só eu arrastar. Vai até a linha 28. Pronto, está aí, correto. E aqui vai ser só dividir. Vai ficar igual ao B2, né, que é onde está a F, ó. Observa bem. Ó, a F está aqui, ó, no B2, certo? Então vamos voltar lá, ó. Então aqui vai ficar B2 dividido, B2 dividido por L2, que é onde está a imagem da G. A divisão deu esse valor aqui. É a mesma conta para todos, então é só eu arrastar.
Está feito. Ok? Então agora vou fazer o gráfico desse quociente. Inserir o gráfico de dispersão. E aí, o gráfico de dispersão, ele deu essa figura aqui, ó. Veja bem, vamos analisar um pouquinho a figura. Ó, observa que a figura, ela está vindo aqui, ó, subindo continuamente, né? Para ficar melhor, a gente pode fazer assim, ó. Em vez de pedir aqui pontinhos, a gente pode formatar e pedir aqui que tenha uma linha sólida, né? Mas é entre todos, espera aí. Linha sólida. Ok? Então veja bem. Ó, você nota o quê? Ela teve um comportamento aqui, ó. Tá vendo? E para cá teve um outro comportamento. Esse lugar aqui é o lugar estranho, certo? Esse lugar desse salto aqui, que é o lugar estranho, que é o ponto em que se deve analisar o limite, em geral. Porque nos demais ela é perfeitamente contínua. Mas, vamos retomar aqui a imagem. Vamos voltar aqui como estava. Certo? Sem linha. Mas aqui dá para perceber, né? Que ela tem um comportamento aqui e outro aqui. Nota que aqui, ó, quando ela tá se aproximando desse valor, né? Ela tá indo para baixo. E aqui ela está vindo de cima. Então, aqui é um ponto de, provavelmente, descontinuidade. Não é o caso de analisar aqui agora. Mas, então, dessa maneira a gente constrói o gráfico de f dividido por g. No caso de estudar os limites, vamos colocar aqui uma expressão com sentido já para a gente analisar, né? Observe aqui, ó, se eu pensar na função x ao cubo, então vai o 1 aqui, né? No numerador, x ao cubo mais menos 9, menos 8. E aqui 0. Opa, menos 8, não 98. Certo? E embaixo, vamos pensar na função x menos 1, x menos 2. O professor Jackson fez ontem para vocês esse exemplo. Vai ficar x menos 2. Opa. Menos 2. Então, veja bem. Opa, x não pode, né? Aqui é 1, né? Pronto. Deletar. Então, está aqui. Ó, vamos analisar o gráfico aqui, ó. É x menos 2. Esse é a g, certo? Ó, é uma reta, então vamos pedir aqui. Essa é a g, certo? Uma reta. É o denominador, x menos 2, tá aí, tá correto. Oi, vamos pegar aqui no cantinho. Tá aqui. X menos 2, é a reta.
Vamos olhar o que aconteceu com o denominador, com o quociente? Ó, o quociente está aqui, a expressão do quociente. Vamos olhar, olha o que aconteceu no ponto 2, né? Lembra que 2 é raiz aqui do denominador, certo? Olha o que aconteceu aqui, ó. Apareceu div 0. Significa que isso é um erro, está faltando um ponto no gráfico. O gráfico que está ali não está correto. Então a gente tem que ou seja, o 2 não pode fazer parte desse domínio. Então eu tenho que vir lá no domínio, que era esse, né, na coluna A, e trocar o 2 por um valor próximo a 2, digamos, 2, pronto, valor próximo de 2, mas que não é 2. Aí, quando a gente voltar lá agora, não há mais aquele problema do div 0. Mas o que aconteceu? Aqui está... Desculpa, é x ao cubo menos 8. Aqui faltou o sinal. X ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. Deixa eu pegar essa... Vamos lá no cantinho agora. Aí olha como ficou aqui essa parábola. Certo? Vamos pedir aqui vamos inserir a linha de tendência aqui dessa função. Isso aqui é uma parábola, é polinômio de grau 2, né? Já está ali, grau 2, exibir. Ó, x ao quadrado mais 2x mais 4. Quer dizer que, quando você tem x ao cubo menos 8, dividido por x menos 2, a fatoração disso aí, a divisão de um polinômio por outro, vai dar esse daqui. X ao quadrado mais 2x mais 4. Veja, então, nós estamos podendo fazer o Excel, no Excel fazer a fatoração. Então, era esse o objetivo dessa aula. Obrigado, até o próximo encontro.